Agora, na 12ª aula sobre equilíbrios químicos, vamos falar de bases fracas, porque temos falado até aqui de ácidos fracos. Vamos tratar do pH quando se está em um equilíbrio químico. O exercício escolhido, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 2002, fala sobre a amônia anidra, ou seja, isenta de água. Sendo assim, ela é substância gasosa, incolor e de odor intenso. Quando você dissolve ela na água, ela vai receber o nome de hidróxido de amônio devido à reação que vai ocorrer e vai produzir hidróxido de amônio. Na realidade, a solução é que chamamos de hidróxido de amônio. Calcule o pH da solução 0,05 mol por litro nas condições ambientes. Aproveitando, esta é a maneira correta de se escrever mol por litro. 0,05 mol vezes litro a menos 1. É a maneira mais correta hoje em dia. Perceba que é para se considerar nos cálculos o valor da constante de equilíbrio sendo 2 vezes 10 a menos 5. Veja que 0,05 mol por litro é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 2, já para a gente poder utilizar nos cálculos sempre a base 10 e facilitar as contas. Que fique claro que este dado nos limita a um algarismo significativo na resposta. Mas o pH deve ser dado com apenas um algarismo significativo. Vamos então descobrir a resposta da letra A deste exercício primeiro e depois analisamos a letra B. Repare antes de começar seus cálculos. A constante de equilíbrio Kc, que neste caso vai ser chamada de Kb, porque temos uma base fraca, assim como é Ka para ácidos fracos, ela é da ordem de 10 a menos 5. Isso é muito importante, é a primeira coisa que tem que ser verificada nesse tipo de exercício. A constante de equilíbrio é menor do que 10 a menos 3. Quando isso ocorre, você poderá dizer o seguinte: a concentração das moléculas não ionizadas no começo, quando elas começam a reagir com a água, será a mesma que a concentração no equilíbrio. Vai haver um pouco de ionização, mas a perda é tão pequena que pode ser desconsiderada e podemos então fazer essa aproximação. Mas tudo porque a constante de equilíbrio é de uma ordem menor ou igual a 10 a menos 3. Neste caso, 10 a menos 5 nos dá tranquilidade em relação a isso. Esta é a reação da amônia com água, formando o íon amônio e ânion hidróxido. Por quê? A amônia ela consegue captar um hidrogênio da água. Esse hidrogênio, quando vai sair da água, ele rompe a ligação perdendo um elétron. Então, ele fica com uma carga positiva. Quando se rompe a ligação de água para a perda de um hidrogênio, o oxigênio rouba um elétron, que era do hidrogênio, e confere ao que sobra da molécula uma carga negativa. Por isso que se forma o ânion hidróxido. E é por isso que a amônia é uma base. Colocada em água, ela vai liberar o ânion hidróxido como o único ânion negativo. Veja, equação balanceada. Podemos perceber claramente um cátion amônio para cada ânion hidróxido. Portanto, as quantidades deles serão iguais durante todo o tempo que ocorrer a reação. Eles estarão no mesmo volume e, consequentemente, na hora do equilíbrio, a concentração de ambos será igual. Vamos chamar de X. Portanto, a concentração de amônio vezes a concentração de hidróxido dividido pela concentração de
moléculas de NH3, ou seja, de amônia não dissociada, vai nos dar a constante de equilíbrio Kb. Ficamos então com x vezes x, dividido por quanto? No início do exercício, nós tínhamos a informação da concentração de amônia. Já explicamos o porquê. Na hora do equilíbrio permanece a mesma. Também no início do problema foi dado o Kb, 2 vezes 10 a menos 5. O 5 vezes 10 a menos 2, que está deste lado da equação no denominador, vai passar para o outro lado da equação, do lado do numerador. Ficamos então com esta expressão. Como é que se resolve? Quem não tem base 10 multiplica quem não tem. 2 vezes 5 dá 10. Quem tem opera com quem tem. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 2. Conserva a base e somos expoentes. Estou numa multiplicação de base 10. Quando a gente vai fazer isso, o 2 vezes 5 também se tornou 10. Também, então, se tornou alguém na base 10. Então, podemos operar de uma vez. Vai ficar assim, ó. Conserva a base 10 e somos expoentes. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Se por acaso, neste momento, você estivesse dizendo 10 a menos 6 igual a x ao quadrado, estaria correto também. É só na resposta que tem essa preocupação. Nós temos então que isolar de vez o x. Vou mandar o quadrado para lá. Ele vai como raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 vezes a raiz quadrada de 10 a menos 6. Pois a raiz de um produto é o produto das raízes. Raiz de 1 é 1. Raiz de 10 a menos 6, veja, raiz quadrada de uma potência. Pega o expoente e divide por 2. Fica 1 vezes 10 a menos 3 igual a x. Esse é o valor de x. Quem que é x? É a concentração dos íons. E o íon que mais nos importa é o íon hidróxido. Então, já temos aqui a concentração de íons hidróxido. 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Mas o que eu quero saber é o pH. Cuidado! pH é menos o logaritmo da concentração de H+. Neste caso, nós temos a concentração de OH-. Menos o logaritmo da concentração de OH- nos dá um outro cara, o POH, mas que nos leva ao pH. Então, calcule ele. Coloca lá na fórmula a concentração de OH- que já foi calculado. Né? POH é menos o log de 1 vezes 10 a menos 3. Que é a mesma coisa que dizer menos log de 10 a menos 3. O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos na mesma base. Então fica logaritmo de 1 na base 10, mais logaritmo de 10 a menos 3 na base 10. O logaritmo de 1 na base 10 é 0. Portanto, é o mesmo que escrever logaritmo de 10 a menos 3. O POH, então, será menos o logaritmo de 10 a menos 3. O logaritmo de 10 a menos 3 na base 10 dá menos 3. O que é o logaritmo? Que número eu tenho que pôr lá na base para dar o logaritmando? Que número que eu tenho que pôr na base 10 para dar 10 a menos 3? Lógico que é o menos 3. Portanto, o POH será menos 3, o que nos dá 3. Achamos aqui o POH, mas queremos o pH. Devemos nos lembrar que pH mais POH tem que dar 14. Que número eu devo somar com 3 para obter 14? Logicamente, o 11. 11 será então o pH da solução do exercício. A pergunta era: calcule o pH da solução de hidróxido de amônio nas condições ambientes para a concentração dada. E nós acabamos então de chegar no pH 11. Veja a letra B. Escreva o nome da forma geométrica da molécula da amônia. A amônia NH3
tem uma estrutura piramidal. Essa é a forma geométrica. Classifique o tipo de ligação interatômica. Não se assuste, isso quer dizer a ligação química que você está acostumado a chamar simplesmente de ligação química. É a ligação entre átomos. Temos na molécula de amônia ligações entre o átomo de nitrogênio e o átomo de hidrogênio. Nitrogênio é ametal, todo ametal quer receber elétrons. Hidrogênio não é ametal, mas também deseja receber elétrons. Quando ambos querem receber, temos a ligação química do tipo covalente ou molecular. Esta é a ligação que há entre os átomos na molécula de amônia. Se você quiser saber mais sobre ligações químicas, neste canal basta que você busque o vídeo Ligações Químicas. Na realidade, há uma playlist sobre o assunto. Por que falamos ligação interatômica? Porque há também a ligação intermolecular. Se você quiser saber sobre isso, há um vídeo específico aqui. Busque forças intermoleculares. A partir da diferença de eletronegatividade é que ele pede para verificar o tipo de ligação. Mas, se nós tivéssemos que falar de valores de eletronegatividade, teríamos que ter os valores dados no exercício. De qualquer maneira, o importante é que você explicasse neste caso, que você chega à conclusão, porque você tem o nitrogênio sendo muito eletronegativo e o hidrogênio tendo menor eletronegatividade, porém a diferença não é tão grande. Quando a diferença de eletronegatividade ultrapassa justamente o máximo que é possível, que é entre o nitrogênio e o hidrogênio, aí você cai na ligação iônica. Indico para você 3 livros. O JDLI ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, Fundamentos de Físico-Química. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!